Radhe Jaya Jaya Madhava Daite Okula Taruni Mandala Mahite Radhe 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 Jaya Jaya Madhava Daite Damodararati Vardhanaveshi Hari Niskuta Vrinda Vipineshi Vrishabhanudadi Navashashileki Lalita Shaki Gunaramita Vishaki Karunam Kurumai Karuna Barite Sanaka Sanatana Varnita Charite Radhe 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 Jaya Jaya Madhava Daite Radhe Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya. Haribol, 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 todas as glórias, devotos reunidos. Então hoje estamos aqui para mais uma aula do Bhagavad Gita, o capítulo 13, a natureza, o desfrutador e a consciência. Estudar o Bhagavad Gita é entrar nos mistérios da consciência de Vasudeva. Vasudeva é a consciência suprema. Assim, quando a gente fala Om Namo Bhagavate Vasudevaya, né? Estou prestando respeitos à consciência suprema que manifesta a minha consciência. Eu não teria consciência ou a capacidade cognitiva de entender as coisas, entender o Bhagavad Gita, se essa consciência suprema Vasudeva não estivesse presente aqui agora no meu coração. De modo que quando eu vou falar algo sobre Krishna, sobre o Bhagavad Gita, essa consciência suprema estimula naturalmente a minha consciência, aqui nessa forma humana, né, para usar esse instrumento chamado corpo carnal, junto com os corpos sutis do pensamento, da mente. Então, unindo, né, essa ferramenta da personalidade, eu consigo me sentar aqui todos os dias e dar uma aula do Bhagavad Gita. Ou seja, quem está dirigindo toda essa história das aulas, das palestras, do desejo, né, de sentar aqui, vou dar uma aula sobre o Bhagavad Gita, sobre Krishna, porque isso é incrível, porque isso vai iluminar os meus amigos, as pessoas que não têm conhecimento de Deus, da alma, do amor a Deus. Então, quando eles se sentarem aqui, eles vão começar a compreender mais profundamente toda essa realidade que é ensinada diretamente pela Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna, no Bhagavad Gita. E aí a alma, né, que é usada pela superalma, o Senhor Vishnu, ela fica muito assim, né? Uau!
Deus está me usando, isso é incrível. Que prazer, né, fazer esse serviço devocional de falar sobre Deus. Me situar nessa posição de servir ao outro irmão que está completamente em escuridão, que nunca ouviu falar o Bhagavad Gita, nunca ouviu falar sobre Krishna, nunca ouviu falar sobre a Bhakti Yoga, que é essa ciência, né, que descreve esse amor a Deus. Quem nunca ouviu isso, quando ouve um devoto, né, falando sobre esse conhecimento, ele fica assim impressionado. Poxa vida, que interessante isso. E aí quando a pessoa que está ouvindo a aula, sutilmente ela foi conduzida pelo Senhor Vishnu, o Senhor Krishna, a esse espaço aqui. Então nós dois estamos fazendo serviço. Eu estou falando sobre Krishna e você está ouvindo sobre Krishna. Você faz Ijravana, que é o primeiro serviço devocional, o mais poderoso, que é ouvir sobre Deus para se iluminar. E eu faço o serviço de Kirtana, falar. Aí mais tarde você vai seguir as instruções, assim como eu seguia as instruções de quem eu ouvi. E depois você que está ouvindo agora vai começar a falar sobre Krishna quando a sua alma atingir esse patamar de todo esse conhecimento que estamos falando aqui. Quando o seu conhecimento se transformar em sabedoria, sabedoria sendo o conhecimento realizado do que estamos expondo nessas aulas, principalmente do capítulo 13, onde você se situa no espírito, naquilo que você é, observando tanto esse campo de atividades, esse mundo material, como a presença da expansão de Deus chamada Vishnu, que está no seu coração, e você começa a ter essa intimidade, naturalmente você vai se tornar com um devoto, um devoto potencializado por Deus, para também estar falando sobre Deus pela consciência de Deus. Vasudeva, a consciência suprema, vai usar a sua consciência realizada em Deus, nesse sentimento amoroso, para você expressar aqui nesse mundo, nesse campo de atividades, nesse cenário aqui dos sonhos, da ilusão, vai usar a sua personalidade para você expressar o divino. Então isso que é a máquina perfeita de servir e ser servido. Né? Então Krishna, ele nos serve e nós servimos a Krishna, a Deus. Como servir a Deus? O que agrada a Deus? Então você tem que perguntar no seu coração. E você tem um talento específico que ninguém tem. Ou você tem um talento complementar, parecido com outras pessoas que têm esse mesmo talento, mas está usando de uma forma diferenciada da sua. De modo que os devotos, eles se reúnem para ouvir sobre Krishna e depois, aprofundando-se, né, nessa energia espiritual, eles usam os seus talentos em ajuda mútua para divulgar essa consciência de Krishna. É isso que estamos fazendo aqui, tentando passar essa informação para que a pessoa que esteja ouvindo também se junte, né, a esse time de Krishna, de Chaitanya Mahaprabhu, do santo nome do Senhor, para levar todas essas instruções à frente. Há muitas coisas a serem faladas, muitos devotos, né, de Deus estão falando, e ser um devoto de Deus não é algo assim anormal. Ser devoto de Deus é algo natural. Se você não está vivendo nesse mundo como um devoto rendido aos pés de lótus de Deus, se você não está vivendo em amor divino, você está numa posição completamente anormal. A posição que as pessoas estão vivendo nesse mundo, né, pode-se dizer que aqui é como um hospício. Todo mundo está vivendo como um personagem inventado pela imaginação, dentro de uma programação material, onde você fala, eu sou o Bacta alemão, eu sou brasileiro,
eu sou terráqueo, eu moro, né? Eu sou de tal altura, eu sou branco, eu sou preto, eu sou homem, eu sou mulher. Então, tudo isso aí é uma configuração ilusória. E você não é nada disso. Seu corpo é isso. E se a pessoa está vivendo nessa perspectiva material, ela é anormal. Ela está louca, está alucinada. O espírito não tem nada a ver com essas designações materiais que pertencem ao corpo. Mas as pessoas estão tão identificadas com o corpo que, por causa disso, né, incluindo as perspectivas mentais, os idealismos, né, elas acabam brigando entre elas, umas se matando as outras, preconceitos, muito distúrbio. Por quê? Porque a pessoa está querendo impor a ilusão dela em cima da ilusão da outra pessoa. E daí a era de Kali Yuga, essa era que a gente está vivendo, Yuga quer dizer era, Kali quer dizer ferro, ela é classificada como a era das desavenças e hipocrisia. Ela é a era das desavenças, dos conflitos, das guerras, dos rumores, né, negativos, porque você está se identificando, todo mundo está se identificando com esse corpo físico. Todo mundo está agindo em forma desequilibrada e desarmônica, e aí era de desavenças. Qualquer coisa, briga, qualquer coisa, a pessoa fica com raiva, violência, amargura, passionalidade. Assim é esse mundo baseado no falso ego. E tem pessoas que estão vivendo no eu real, na espiritualidade, naquilo que elas são realmente, estão vivendo fora do hospício e tentando aqui dentro do hospício fazer que a loucura das pessoas seja curada. Tá? Então é assim que acontece, exatamente assim. Porque se você... É igual no hospício, uma pessoa pensa que é Napoleão, outra pessoa pensa que é Jesus, outra pessoa pensa que é aquilo, que é assado. E aí essa pessoa, naturalmente, ela está com sérios problemas, né? Agora, se o espírito pensa que é esse corpo material, o problema é maior ainda. É maior ainda, porque o espírito, aquilo que você é transcendental. Não tem nada a ver aqui com essa energia material. Porém, faz parte, né? Você está encarnado aqui nessa forma humana, porém você deve compreender que a ideia de você estar aqui situado nesse mundo, nessa forma, é você despertar para aquilo que você é. Isso é o Bhagavad Gita, isso é Deus falando, é um mestre realizado que vem a esse mundo simplesmente para falar isso. Você é um espírito e você é um servo eterno amoroso de Deus e você tem que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. E aí o Bhagavad Gita fala, mas quem é Deus? Quem é que eu vou amar acima de todas as coisas? Assim, Krishna está se revelando no Bhagavad Gita como a suprema personalidade de Deus. E nessa posição, né, interna que você está liberto, já vivendo em Deus, nessa compreensão amorosa de ser, você vive num mundo onde todo mundo é o falso ego, né? Está se identificando com o corpo material, e os objetivos das pessoas é simplesmente possuir e desfrutar do mundo. E tudo nesse mundo é temporário, tudo vai acabar. Por isso que, para quem realizou o mínimo da sua situação espiritual interna, mesmo que ainda não esteja em contato com Deus, ou esse sentimento amoroso com Deus, ele pode compreender a natureza impermanente desse mundo, observando que as pessoas estão abandonando esse corpo, milionários, pobres, né? Todos os tipos de pessoas, no final, vão ter que se encontrar com esse fenômeno chamado morte, que nada mais é do que o abandono desse veículo físico para ter outra lição com outro corpo, seja nesse planeta, em outro planeta.
E aí o espírito que está consciente de si, ele que já compreendeu o objetivo, não só o objetivo pessoal, mas como o objetivo supremo da existência, que é realizar essa conexão com Deus no coração, que já sempre vai existir como essa conexão, você só precisa se conectar. Você precisa só voltar a essa conexão eterna. Não é que você tem que se conectar com Deus. Deus, ele já está conectado com você e você já está conectado com Deus eternamente. Só que você esqueceu isso. E esse esquecimento está fazendo você se identificar com essa forma humana. E essa forma humana, ela é criada por Deus exatamente para você fazer o sacrifício, o sacrifício de fazer uma relembrança disso e se situar nessa posição espiritual. Onde entendo que eu sou um espírito, parte integrante, né? Parte, parcela, integrante de Deus, Krishna, que habita no meu coração, nesse exato momento que eu estou falando aqui, como a super-alma, o Senhor Vishnu, que está aqui nos inspirando a falar essas palavras. Quando você chega nesse ponto, nem que seja de compreensão teórica, e você desperta no seu coração esse desejo, essa cobiça, né, de realizar o divino, aí você entrou no caminho. Isso que é entrar no caminho. O caminho real da vida. E nesse caminho você vai ler, por exemplo, esse capítulo 13 do Bhagavad Gita, o qual estamos aqui fazendo um curso, né, de várias aulas, e você vai entender o que é esse corpo material, o que é esse mundo aqui que te cerca, do que ele se constitui, quais os elementos primários para que essa existência material tome, né, essas formas, essa diferenciação toda. Aí você vai entendendo também como a super-alma, o Senhor Krishna, ele se revela, ele está revelando aqui nesse capítulo 13 como ele é, como a gente deve observar ele dentro do nosso coração. Todo esse entendimento vai fazer com que você consiga essa expansão de consciência, de entendimento, para que no momento da morte você não tenha que ter outra experiência mortal, impermanente, temporária, miserável, cheia de sofrimento, permeada com alguns prazerezinhos, mas são físicos, não é o prazer, seu prazer do espírito. E aí você se liberta disso tudo, e na hora da morte você se capacita a voltar para viver os passatempos do Senhor Krishna em Vrindavana, em Krishna Loka. Ou então você vai para algum universo onde Krishna esteja desenvolvendo, né, os seus passatempos, porque Krishna está sempre se revelando de tempo em tempo, seja em cada universo, Krishna está sempre fazendo passatempos, e aí você vai encarnar lá em algum lugar onde estão acontecendo os passatempos de Krishna, e esse vai ser o estágio mais importante para onde você definitivamente vai voltar para o mundo espiritual, diretamente para Krishna, Vaikuntha Loka Dhamma. Tudo isso é explicado nas escrituras pelos mestres, né, supremos aqui do universo, que vêm lá do mundo espiritual para nos dar essas dicas, as dicas reais. Então, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunatha Dasa Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, né, Jiva Goswami. Os Goswamis, né, são as Gopis, são os espíritos mais elevados de Vrindavana, que são servos, né, diretos de Srimati Radharani, e eles vêm a esse mundo divulgar essa ciência do amor a Deus. Radharani é o amor de Deus personificado, a energia de amor a Deus. E essa energia tem várias consortes, várias ajudantes, e quando o Senhor Chaitanya veio a esse mundo, no caso aqui da consciência de Krishna, todas as gopis, todo mundo veio com Chaitanya Mahaprabhu.
E aí o Senhor Chaitanya mandou que esses seres mais elevados, que moram em Vrindavana e que vieram com ele aqui nesse planeta Terra, divulgassem essa ciência do amor a Deus, a Bhakti Yoga. E em função dessa divulgação, temos acesso hoje em dia a toda uma literatura que explica, temos mestres realizados em Bhakti Yoga que já estão vivendo nesse amor a Deus. Temos o processo para essa era de Kali Yuga, que é cantar o santo nome de Deus, que foi exatamente, né, o que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu veio fazer como um avatar, uma encarnação de Deus. Ele veio nos passar esse Mahamantra, né, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De modo que fomos assim beneficiados grandemente dessa facilidade. Estamos em Kali Yuga, a era mais pesada, a era cheia de desavenças, de anormalidades. Estamos vivendo no pior dos hospícios, né? Numa solitária cósmica. Porém, Deus é tão misericordioso que vem a esse mundo, realiza seus passatempos, deixa todo o conhecimento, toda a sabedoria, e nós só temos que nos absorver nesses passatempos, nas palavras do Bhagavad Gita, na associação com devotos que estão falando sobre Krishna, e aí a nossa vida vai simplesmente dar uma ascensão de consciência e vamos nos iluminar. O espírito sempre é iluminado, você não tem que se iluminar. Você tem que tirar os véus que mostram a sua luz. Como dizia o mestre, né? Eu sou a luz do mundo. Quando um mestre está falando eu sou a luz do mundo, significa que todo mundo é a luz do mundo. O mestre é uma parte integrante de Deus, você também. Só que ele estava falando em conhecimento realizado. Eu sou a luz do mundo, sou eu que dou consciência a tudo que existe nesse sentido do cognitivo. Através da consciência eu ilumino a minha vida com a sabedoria e com o amor. É isso que temos que fazer. Deixar sair essa luz de nós, essa consciência. E para você conseguir isto, você tem que realizar aquilo que você é. Quem sou eu? Quem é você? Se você não é o corpo, se você não é as emoções, não é os pensamentos, não é a inteligência, não é o falso ego, o que você é? Aí você tem que começar a fazer esse trabalho, essa busca, essa meditação. Você tem que se aprofundar nisso, você tem que desapegar um pouco do mundo material, porque o mundo material, todas as informações e narrativas do mundo material são para pegar a sua mente e jogar para fora. Então você fica vivendo na situação do corpo material. E aqui no Bhagavad Gita, Krishna está ensinando o processo espiritual, que é você interiorizar a sua energia, a sua mente, e aí você vai se situar naquilo que você é. Você vai começar a manifestar aquilo que você é. Compreende? E a partir do momento que você chega na autorrealização, em que você realmente compreende de forma realizada aquilo que você é, então o seu mundo passa a refletir aquilo que você é como espírito, e não mais refletir o que você não é como falso ego. Esse campo de atividades ele é todo feito pela combinação do falso ego e dos modos da natureza material. Ignorância, paixão e bondade. Se você quiser se aprofundar, vai lá no capítulo 14 do Bhagavad Gita, que é o capítulo logo que acontece depois desse aqui, para você entender essas coisas. Como é que essas energias primárias do universo, combinadas com o falso ego, estimulam, né, esse movimento dos elementos, dos sentidos, dos átomos, para criar tudo isso, para criar seu corpo material que percebe tudo isso. Então isso é fantástico, essa criação de Deus é incrível, é energia. Como diz, né, na física quântica, tudo é energia, mas quando você observa com a sua consciência, com a sua luz, automaticamente tudo se torna partícula.
tudo se torna um fenômeno manifesto, denso, mas nada é denso realmente. E tudo está dentro do seu cérebro, né? Os seus olhos observam a energia dando forma para tudo, porque você está prestando atenção, transformando a energia em partículas, mas tudo está sendo refletido dentro do seu cérebro, que é como um computador que decodifica frequencialmente toda essa energia aqui à volta desse corpo que está vivendo essa experiência. E esse cérebro, né, como ele é material, naturalmente ele vai ter uma relação sentimental e psicológica com esse mundo, que são esses efeitos onde você está tendo prazer e sofrendo, e dentro dessa questão de ação e reação. Que é o que o Krishna falou aqui nesse último verso que lemos, né? Onde ele fala: está dito que a natureza produz todas as causas e efeitos materiais, ao passo que a entidade viva é a causa de vários sofrimentos e prazeres deste mundo. E compreendendo isso, ficamos maravilhados com essa questão de que, uau, agora eu entendi, agora eu vou co-criar com Deus nesse mundo. Isso é fantástico, fantástico. Você entender que nada é denso, na verdade. Tudo é a sua mente dentro da mente de Deus. Esse universo todo é uma mente divina. E o seu micro-universo, ou seja, aquilo que você consegue expressar como um reflexo da sua expansão ou do tamanho da sua consciência, é o seu mundo pessoal, que está dentro do mundo de Deus. Krishna está te dando a oportunidade de você criar o seu próprio mundo de acordo com o conhecimento que você tem, e é essa experiência que você vai desenvolvendo até se libertar dessa matrix. Isso é algo a ser compreendido imediatamente, para você parar de produzir coisas que estão criando mais obstáculos, problemas, misérias, sofrimentos na sua vida. Todo problema desse mundo, falamos, né, na aula passada, é o falso ego. Essa falsa identificação faz você ficar perdido e sem significado nesse mundo. Porque como dentro de um hospício, você se identificando com algo que você não é, você quer uma vida com algum sentido. Então você tem que entender que você não é esse corpo, que você não é o Napoleão Bonaparte, que você não é nenhuma figura que você imagina ser ou que queira ser. Você não é nada disso, você é um espírito, uma parte integrante de Krishna que está perdidão aqui dentro desse hospício, vivendo no meio de pessoas que estão em loucura completa, cheio de uma suposta inteligência, esperteza para ganhar dinheiro, poder, fama, né? Elogios, destaques na sociedade, mas todas as pessoas estão vivendo essa loucura também. A única normalidade é você estar vivendo em Vishnu, Krishna, no seu coração, e em consequência dessa vivência interna, você vai tendo realizações do mundo espiritual, que é o lugar que você vai após sair desse corpo material no momento da morte. Temos que cultivar isso, a vida espiritual. Sem esse cultivo, você simplesmente inutilizou sua vida, ou sua vida fica artificial, né? Inteligência artificial. Você está usando a sua inteligência de um modo superficial, que onde você não vai chegar a lugar nenhum, mesmo que você conquiste os postos ou posições mais elevadas nesse mundo, você vai ganhar o mundo, mas você vai perder a alma. E todo esse mundo é uma mentira, é um sonho, é uma ilusão. Ele é real como energia de Deus. Porque esse mundo todo aqui, inclusive seu corpo, é a energia Brahman de Deus, é o brilho que emana de Krishna, a suprema personalidade de Deus. Nesse sentido, ele é real. Mas no sentido que sua mente vê esse mundo, se identificando com esse corpo e criando valores representativos desse campo de atividades que é o mundo material, isso aí é ilusão, é irreal. É algo que faz parte da loucura
Se você quer ficar louco, fica louco de amor por Deus, como ficou o Senhor Chaitanya, embriagado de amor por Deus. Então essa é a loucura que nós precisamos, e não essa loucura de ficar apaixonado por um mundo temporário, querendo, achando que vamos viver para sempre e que esse mundo aqui é algo espetacular. Outros não querem ficar aqui nesse mundo, fazem até besteiras e acham esse mundo um inferno. Cada pessoa está vivendo a sua loucura dentro da interpretação do que seja esse mundo. Mas tão logo você ouve aqui o capítulo 13, entende tudo isso e você se situa na alma, no espírito, imediatamente você fala, cara, eu estava sonhando. Que loucura isso! E você começa a rir. A rir como é que eu fiquei tantas e tantas vidas me identificando com algo que eu não sou. Quando você estava no corpo de animal, você achava que era um animal. E aquele animal tem suas peculiaridades de gostos, de sofrimentos, de desejos, numa planta, no mineral, nos elementais, mas agora você chegou numa forma humana e você, uau, essa forma tem um diferencial. Essa forma me capacita, através dessa inteligência, desse instrumento, né, intuitivo, a compreender a suprema personalidade de Deus, me faz entender o que é esse mundo, esse campo de atividades, como esse campo interage com esse corpo material, com os sentidos. E o Bhagavad Gita vai e fala, agora você tem que fazer assim, você tem que ficar no espírito e entender que tem o Ser Supremo por trás de tudo isso, ele que está mantendo você e está mantendo esse mundo que você está escolhendo experienciar. Certo? Aí começa a vir a riqueza de visão, você começa a ver corretamente. E quando você está situado no espírito, cada vez mais você vendo a ilusão desse mundo, mais assim, entusiasmo você tem para chegar a se conectar ou reconectar-se, né? Porque você nunca desconectou com o Ser Supremo, o Senhor Vishnu, Lakshmi Devi que está no seu coração, e aí você entende que Vishnu é só uma expansão de Krishna, e você começa a meditar nos passatempos de Krishna, a cantar o santo nome de Krishna, você começa a ficar, né, flutuando nesse movimento divino. Krishna Katha, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana, todas as glórias a esse movimento, né, de almas voltando para Krishna, cantando o nome de Krishna, falando de Krishna, tentando levar essa informação para todos os corações de que, olha, vocês são espíritos, vocês são servos de Krishna, vocês são essencialmente o amor de Deus manifestado de Srimati Radharani. Krishna quer que todo mundo volte para ele. Krishna significa a força mais poderosa de atração da existência. Isso que Krishna é. E agora você chegou na forma humana, é a forma que decide entre você descer e você subir. Entre você se degradar e você se iluminar. Iluminar significa simplesmente que você se rende aos pés de lótus de Deus, nesse entendimento que você é o espírito e que você não é o corpo, que agora você não quer ser mais enganado pelo movimento dos modos da natureza material e do falso ego. E isso que significa liberdade. Liberdade não é você fazer tudo que você quer nesse mundo, isso não tem nada a ver com liberdade. Se você faz o que você quer nesse mundo, você acaba violando várias leis de Deus e vai ficando prisioneiro dessa energia material. Aquilo que você quer possuir, te possui. Aquilo que você quer desfrutar, desfruta da sua energia, suga a sua energia. Assim você tem que abrir os olhos imediatamente, acordar e tomar uma decisão que aqui nessa encarnação, eu nesse corpo, né, na expressão desse corpo, eu quero me situar no reino de Deus, que é o Senhor Vishnu. Essa consciência de lembrar o tempo todo do Senhor Vishnu, de Krishna, do santo nome. E aí sua vida vai seguir maravilhosamente. Você não precisa mais ter esse sentimento de medo, porque você entende que tudo é Deus. Você vai ter medo de quê? Essa insegurança, mas no futuro, não existe a questão de futuro mais, quando você se situa no espírito. Tudo é aqui agora, você está no eterno. Prabhu, mas é difícil entender. Não é difícil, você já é isso.
Você só tem que se situar nisso, senão você vai viver no hospício. Vai ser um louco, né? A vida toda. Porque como você pode ser algo que você não é? Agora, nesse exato momento, você está achando que você é esse corpo e as designações desse corpo. Eu e meu, relativos a esse corpo, é a maior das ilusões. Meu, né? Tudo aquilo que é conquistado pelo assim chamado eu, né? Uma esposa, família, posses, cargos, eu e meu. Mas nada disso é real. Eu é o espírito e meu é o serviço devocional a Deus amorosa, o meu amor a Deus. Aí o eu e o meu é uma coisa só, trabalhando para estar presente nesse mundo, sempre consciente e levando uma mensagem positiva, favorável, uma instrução espiritual para quem porventura estiver interessado em despertar espiritualmente, acordar e seguir o caminho, né? Esse caminho real que eu estou falando aqui agora, que é todo explicado nesse capítulo 13. Ok? Então vamos ler hoje o verso 22. Então é dito: Purusha prakritisto hi bhakti prakriti jangunam karanam guna sangosya Sadia Sadjoni Jamasu. Tradução: dessa forma, né? Dessa forma, depois que o verso passado depois que o verso disse, o 21 disse, está dito que a natureza produz todas as causas e efeitos materiais, ao passo que a entidade viva é a causa de vários problemas e prazeres deste mundo. Então, dessa forma, tá? A entidade viva, dentro da natureza material, segue os caminhos da vida, tá? Não o caminho real que a gente falou aqui, os caminhos da vida. A vida tem infinitos caminhos quando você está em ilusão. Desfrutando os 3 modos da natureza material. Esses 3 modos são como as 3 cores primárias que, combinados com os sentidos, com a mente, com as emoções, vão gerando essa miscelânea de informação onde o seu corpo, nessa loucura de ser, segue o caminho que ele acha que é mais fácil desfrutar e vai desejando continuamente e mantendo a sua ilusão, né? Esse desfrutar é descrito na filosofia védica como você jogar manteiga no fogo. Você quer apagar o fogo com manteiga, então o fogo vai ficar cada vez mais alimentado. Assim também quando você acha que satisfazendo os seus desejos nesse mundo material, eles vão diminuir, pelo contrário, eles vão aumentar. Quanto mais você alimenta daquilo que você quer se agradar, e pensa que quando você tem um descanso, né? Ou quando você tem o prazer, logo, logo aquilo volta novamente a te estimular. Tanto na área da sobrevivência, né? Quando a gente come alguma coisa, aí a gente fica saciado, né, com a comida, aí fala, pronto, resolvi o meu problema da fome material. Mas não é assim. Logo, logo passaram-se assim 5, 6 horas, você já começa a sentir aquela fome de novo, aí você joga mais comida, é a manteiga no fogo. E aí você pensa que saciou, mas vem de novo. Igual o desejo sexual, você faz sexo, aí orgasmo e uau! Pronto, aí você fica até com... não quero saber mais de sexo, e aí no outro dia você já está com vontade sexual de novo. E aí seus sentidos estão todos luxuriosos, procurando a próxima pessoa para ter relacionamentos. Então, Krishna fala, né, essa luxúria, no sentido de desejar o prazer material, não necessariamente o sexo, mas vários tipos de prazer
correlativos ao desejo de desfrute desses sentidos, porque eles têm vida própria para desfrutar, vão te mantendo cativo aqui nesse mundo. E você está ali se identificando com o corpo, jogando manteiga no fogo todos os dias, achando que vai saciar os seus desejos, né? Mas não é assim que funciona a energia material. Então, por isso Krishna fala, para você acalmar a sua mente, você tem que fazer a prática constante da vida espiritual, que é isso que estamos fazendo, cantar o Santo Nome, ler os passatempos de Krishna, meditar na forma, né, do Senhor, se associar com devotos que estão falando sobre Krishna, né, ouvir Krishna Katha. E aí você vai se desapegando no mundo. Por quê? Porque você está expressando a luz. Quanto mais você expressa a sua luz, mais a escuridão vai sumindo. Mas se você quer alimentar a escuridão com a escuridão aumenta. Simples assim. Não tem esse negócio de, depois eu vou para a vida espiritual. Quando ficar mais velho eu vou para a vida espiritual. Não existe isso. A vida espiritual está acontecendo agora. Você é um espírito. Só que você esqueceu disso. E por causa disso você está buscando esse encontro consigo mesmo, o caminho real, em caminhos alternativos dessa vida que nada mais são do que manteiga alimentando fogo. Certo? Então esse fogo está sempre presente. Por isso que tem um verso que diz, né? Quando a gente canta Om Jnana Timirandasya Jnana Jnana Shalakaya Chat Shurumilita Jnana Tasmai Sri Gurave Namaha. É que você está pedindo, né, para que o mestre espiritual, aquele que está dotado da potência, da misericórdia de Deus, para apagar o fogo da floresta da ilusão. É como se você tivesse perdido aqui nesse mundo, dentro de uma floresta cheia de animais selvagens, cheio de desconforto, né, interno. Você está sofrendo e você quer uma saída. Então, Krishna envia alguém para te tirar do meio dessa floresta e te levar de volta, né, para um lugar seguro. Ou então vem uma chuva, né, um incêndio da floresta está queimando, e aí vem aquela chuva misericordiosa de Deus, e essa chuva cai sobre a floresta e apaga, né, o fogo da floresta. Porque ninguém vai conseguir apagar o fogo de uma floresta jogando baldinho de água. É impossível isso. Então essa misericórdia, né, ela tem que acontecer. Tá? Então, tem o caminho real é quando fala assim, eu sou o caminho. Eu sou é o espírito. O eu sou é parte integrante do eu sou supremo. Então eu sou o caminho. O caminho da minha experiência humana é eu chegar a quem eu sou. E quando eu chego na experiência de quem eu sou, de forma realizada, vivencial, eu me conecto com o eu sou supremo, do qual eu sou. Eu sou aquilo que eu sou. Certo? Mas no sentido você fala assim, eu sou uma parte integrante do eu sou o supremo Krishna. É assim que nós temos que pensar. Quando você fala, eu sou um servo eterno de Deus, isso é o correto, é o caminho real. Agora, quando você fala, eu sou alguma coisa que não esteja relacionada com o espírito, isso é ilusão. Só o eu sou que é a realidade. Então você fala, eu sou esse corpo material, eu sou brasileiro, eu sou alto, eu sou branco, eu sou engenheiro. Né? Tudo isso aí é o eu sou esquecido, indo na ilusão. E quando você fala, eu sou parte de Cristo, eu sou muito amado por Deus, eu sou a gratidão, eu sou a alegria, eu sou as qualidades, os poderes de Deus manifesto, eu sou co-criador com o divino, nesse campo de atividades incrível que é o mundo material. Eu sou divertido. Né? Então, tudo que você é o poder de Deus atuando. Eu sou é a plena atividade de Deus através de você nesse mundo. Deus está se experimentando através de você nessa experiência gostosa que é o mundo quando você está consciente e cheio de sabedoria.
Enquanto você não tiver assim, vai ser só miséria, só sofrimento, lamentação, ansiedade, medo e todos os problemas aí que vão gerando doenças, né? Envelhecimento mais rápido, estresse, depressão, né? As pessoas acabam tirando suas vidas porque ou se drogam, querem fugir da ilusão, da Matrix, né? Quando a pessoa tira a sua vida nesse mundo, ele está entrando numa ilusão maior ainda, porque você quer fugir da ilusão. Fugir da ilusão não é você se matando, tirando o seu corpo físico da questão de existir. Se você quer sair da Matrix, você tem que realizar através dessa forma humana a suprema personalidade de Deus que está no seu coração, que está presente no nome de Deus. Aí você vai realmente escapar dessa condição daquilo que se chama a Matrix. Porque a Matrix é só um espelhamento do nosso esquecimento de Deus. E você sai da Matrix quando você está vivendo em amor a Deus. Então esse mundo aqui que antes era a Matrix, numa certa performance de engano, ela passa a ser a energia Brahman de Deus quando você percebe as coisas em suas posições corretas. Ok? Então, vou repetir de novo, tá? Dessa forma, a entidade viva dentro da natureza material segue os caminhos da vida, desfrutando os 3 modos da natureza material, ou seja, produzindo as causas e efeitos materiais e os vários sofrimentos e prazeres deste mundo. Isto decorre de sua associação com esta natureza material. O que é essa associação? Eu sou o corpo, eu sou a mente, eu sou as emoções. Assim, ela se encontra com o bem e o mal entre as várias espécies de vida. E cada espécie de vida tem um conceito de ser, né? Um porco, por exemplo, como foi citado na aula passada, ele tem prazer de comer excremento. Na forma humana você não tem prazer de comer excremento, você quer coisa saborosa. Mas vai dar uma coisa saborosa para o porco, ele já não vai gostar, ele gosta de excremento. Então, aqui Krishna está falando, se encontra com o bem e o mal entre as várias espécies de vida. O que é mal para cada entidade, cada forma, não é mal para outra. O que é errado, o que é certo, tudo vai depender, tudo é relativo ao estágio de consciência que você está. O sofrimento é bom para elevar a pessoa que está dormindo, né? Está numa zona de conforto onde ela simplesmente está perdendo a oportunidade de evoluir, de acordar. Então o sofrimento é maravilhoso. Ele que vai fazer você sair da sua zona de conforto e lembrar que existe Deus. Ou você vai se perguntar, pô, mas que mundo é esse? Cheio de caos, de coisas negativas. Isso não é feito por Deus. Aí o mestre vai falar assim, mas quem é você? Quem é Deus? Como é que você está julgando isso se você não realizou quem você é e quem é Deus? Ou então a pessoa fala, mas Krishna veio aqui há 5.000 anos e criou uma guerra, né? Uma batalha de Kurukshetra e matou assim, milhões, bilhões de pessoas. Aí você fala, mas você sabe quem é Krishna? Você entende por que isso está acontecendo, por que aconteceu? Você entende que Deus, absolutamente, ele é só amor? E se ele fez essa guerra, ele está usando o poder do amor dele, não tem ódio, não tem raiva, ele não está julgando. Ele simplesmente está estabelecendo a ordem amorosa do universo, do qual ele é o centro, como o Senhor Garbhodakashayi Vishnu. E depois ele entra no seu coração e ele quer estabelecer a ordem amorosa. Por isso que você tem que se tornar um devoto puro de Deus. Essa pureza é a ordem, o alinhamento perfeito de todas as suas energias, da personalidade, da individualidade, da sua divindade. Então essa pureza é necessária. A pureza é a força, dizia Srila Prabhupada.
E você tem que se situar nisso. Para caminhar nesse mundo, você tem que tirar os anartas, né? Anarta significa as contaminações, as impurezas, no qual você está tendo certas ideias aí equivocadas dentro dessa falsa configuração onde você está pensando que é o corpo material e que você é também a expansão de tudo aquilo que está relacionado com esse seu corpo material. Tem que sair disso imediatamente. O Senhor Krishna está falando aqui. Saia disso, fique em mim, pensa sempre em mim, torne-se meu devoto, adore-me. Mamana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru. Preste adoração, reverências a mim, que sou Deus. Para de reverenciar a ilusão. Nem os semideuses, Krishna fala, adorar os semideuses também é ilusão, porque os semideuses, todo o poder deles, eles vêm de mim. Então, se você me adora, Krishna fala, você adora automaticamente todos os poderes dos semideuses que poderiam te dar alguma coisa. Olha que incrível isso. Krishna é seu amigo supremo. Para Krishna, você é o ser mais querido para ele que existe. Você é o amor de Deus em manifestação. Ele quer compartilhar isso com você. Ele quer viver isso com você. E isso é a razão da felicidade. Todo prazer, alegria, né? Bem-aventurança que você quer na vida, só vai ser possível quando você entrar em contato com Deus, quando você acordar nessa condição, nessa percepção. Então, aqui, assim, né, a entidade viva, dentro dessa natureza material, está vivendo o bem e o mal entre as várias espécies de vida. Então vamos dar o significado, Srila Prabhupada aqui. Este verso é muito importante para que se compreenda como as entidades vivas transmigram, né, ou reencarnam de um corpo para outro. No segundo capítulo, explica-se que a entidade viva transmigra de um corpo para outro, assim como alguém troca de roupa. Esse exemplo é quando Krishna dá e fala isso. Quando você tira a roupa, eu tirei essa camisa verde, botei uma camisa roxa. Eu não mudei, eu continuo, né? Essa analogia, né? Então eu sou o corpo humano, né? No caso aqui dessa analogia, tirei a roupa verde, botei uma roupa roxa ou amarela, ou azul, então é assim, agora eu estou como o Bhakta alemão, mas antes eu tinha outra roupa. Quando você compreende isso, fala, realmente, então, você vai ficar trocando de roupa, né? Você tem que andar nu, né? Vamos dizer assim, originalmente você vai andar nu, não nu no corpo material, nu no corpo da consciência, onde você vai ser aquilo que você é sem botar as roupas materiais, ou roupas mentais, ou roupas emocionais que dão, né, os brilhos, os adornos, né, os enfeites nessa roupa aqui. E lá no mundo espiritual também os sentimentos, os sintomas de êxtase de Deus, todos são configurados como adornos, né? Srimati Radharani, os brincos, né? o batom, tudo, a roupa de Srimati Radharani, tudo é expressão do sintoma espiritual que ela está vestindo. Mas aqui é matéria morta, lá é a matéria consciencial pura. Então, essa troca de roupa deve-se a seu apego à existência material. Enquanto estiver cativada pela falsa manifestação, ela deverá continuar transmigrando de um corpo para outro, infinitamente. Enquanto você não acordar, você vai continuar aqui trocando de corpo. Ou de roupa, né, como fala aqui nesse verso. Devido ao seu desejo de dominar a natureza material, ela é posta nestas circunstâncias indesejáveis. Ou seja, ela se encontra com o bem e o mal entre as várias espécies de vida. O animal é territorial, ele quer dominar alguma coisa, então ele vai entrar numa questão de conflito na sua vida.
O ser humano, né, que tem uma inteligência mais aprimorada, também, quando está se identificando com essa forma, a maneira de domínio dele é mais perigosa. Guerras, né, artefatos, né, bélicos perigosíssimos, a tecnologia sendo toda usada para destruir. Então isso é jogar fora, né, tempo e energia para cultivar algo destrutivo. Isso não existe, é loucura. Isso é um hospício completamente de loucos destrutivos. Aqui tem que ser um paraíso, todo mundo amando a Deus, todo mundo vendo o outro como espírito, Deus no coração de todo mundo, de todos os animais, de todas as árvores, de todos os minerais, né? Os átomos todos com Deus dentro, tudo consciente. Olha que diferença, você vivendo em êxtase, em amor. Mas aí o falso ego, ele quer competir, ele quer destruir, é desavença e hipocrisia, né? Hipocrisia, todo mundo fingindo ser aquilo que não é. Lobos vestidos de ovelhas, víboras, né? Como diz, né, Senhor Jesus, víboras, né? Com veneno, assim, se fazendo de bonzinho, mas com aquele veneno pronto para injetar. É assim que funciona esse mundo material. Certo? Ninguém tem que gostar de ficar aqui nesse mundo, não. Você tem que fazer do seu mundo interno o mundo de Deus e refletir isso nesse mundo. E quem quiser sair desse mundo de misérias, que saia, que ouça um devoto falando, que leia as escrituras divinas, palavras faladas pela própria boca da Suprema Personalidade de Deus, a causa de todas as causas, o centro de toda a existência espiritual e material. E aí a pessoa, eu não acredito, só acredito vendo. Então, siga seu caminho, tenha milhares e milhões de outras roupas e continue aí na sua busca, no seu sofrimento. Infelizmente é assim que a gente tem que falar, porque é verdade que é assim. Então, Prabhupada continua falando, né? Sob a influência do desejo material, a entidade viva nasce algumas vezes como semideuses, outra como homem, às vezes como animal feroz, como ave, como verme, como ser aquático, como homem santo, como inseto, como pecador. Este fenômeno existe. E em todos os casos, a entidade viva se considera o senhor de seus atos, embora esteja sob a influência da natureza material. Então esse aí é um dos maiores erros, você achar que você é dono das suas ações e que o que você faz é o que impera. Não tem ninguém por trás, não tem nenhuma hierarquia superior, o universo não tem nenhuma administração, você é Deus, você é o Deus, o máximo, e aí tudo que você acha que faz é você que está fazendo. Então você vai lá estudar o capítulo 18 do Bhagavad Gita, que vai falar sobre os 5 motivos da sua ação, cujo último fenômeno da sua ação é a superalma. Você não faz nada se a superalma não realizar para você. E aí você vai ficar bem humilde, todo seu orgulho, sua soberba, ser o senhor de si, tudo isso vai embora. Renda-se a Deus, deixa Deus, haja com Deus, seja feita a vontade de Deus aqui na terra como no céu. Compreende isso para facilitar a sua vida, tá? Se você achar que você é o senhor das suas ações, simplesmente assim, porque eu sou e pronto, e acabou, então você vai se deparar com muitas circunstâncias que vão te machucar bravo. Não só nessa vida, porque você vai estar indo para outra vida, pior ainda, em consequências daquilo que você está fazendo, se achando o bonzão, o mais inteligente, diante de todos, negligenciando os devotos, falando mal das pessoas santas. Então, a vida de uma pessoa dessa é bem, assim, vai ser bem turbulenta, né? No futuro. Se essa vida já está horrível, imagina a próxima. Então está todo mundo sobre a influência da energia, da natureza material, os modos da natureza.
Só quando Krishna dá a misericórdia dele que você consegue se libertar dos modos da natureza material, tá? Ou seja, sair da Matrix, entrar nesse estágio de felicidade, amor, né, bem-aventurado, só é possível quando você se rende aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna. Aqui se explica como ela recebe esses diferentes corpos. É devido à associação com os diferentes modos da natureza. Devemos nos elevar, portanto, acima dos 3 modos materiais e situar-nos na posição transcendental. Ou seja, você vai se situar naquilo que você é, o espírito, e vai, dessa posição, junto com Deus, estar observando os movimentos da sua mente que atuam, né, em conjunção com esses 3 modos da energia material, criando esses fenômenos de causa e efeito, sofrimentos e prazeres. Aí você sai fora da raiz problema, que é você se identificar com o corpo material, e isso é o falso ego. É tão simples isso, entender isso, que quando você faz e essa sabedoria fica na sua cabeça, toda hora que algo vier te influenciar, você já sabe que não é as coisas do espírito. Mas quando você está no espírito, junto com Deus, você está observando e entende que você saiu da Matrix, simples assim. Você está fora da Matrix. Aqui e agora mesmo, nessa forma humana. Porque não é questão de forma humana ou não ter formas. A questão é da sua consciência. Se você está situado na consciência de Krishna, ou seja, quando a sua consciência está integrada com a consciência de Deus, naturalmente você consegue entender tudo de uma forma bem facilitada. Porque você está sendo o que você é. E você sabe que isso tudo aqui é uma escola passageira, que você já passou de ano, e que agora não tem mais objetivo você ficar vestindo várias roupas, né, em várias espécies de vida, totalmente desorientado, uma vida sem sentido, onde você quer ser o senhor do mundo, das suas ações, desfrutar, cobiçar tudo, possuir. Então tudo isso perde o sentido. Você se desapega e você fica cada vez mais afim, né, ou afinizado com Deus. E aí você começa a ter uma vida interna. Aí você começa a estudar a ciência da Bhakti Yoga, que é a ciência do amor a Deus, e você vai compreendendo os sintomas desse amor divino, e você entende qual o humor que eu estou em relação a Deus no mundo espiritual. E aí você se associa com pessoas que já são assim realizados em Deus. E ele vai também te falar, ó, você é um devoto assim, assado lá no mundo espiritual, você tem um nome assim lá no mundo espiritual, as circunstâncias, o seu serviço no mundo espiritual, tudo isso vai ser revelado para você quando você chega nessa plataforma de amor puro por Deus. É isso que nós temos que fazer enquanto presentes nessa experiência humana. Ok? Então fala assim, se alguém não está situado em consciência de Krishna, sua consciência material o obrigará a transferir-se de um corpo para outro, porque ele tem desejos materiais, desde tempos imemoriais, que você está jogando manteiga no fogo, tentando apagar o fogo. Você está fazendo errado, tá? Você tem que, né, deixar o fogo queimar até apagar normal e vai para outra questão, outra situação. Você vai passar a ter desejos espirituais. Aí sim os seus desejos vão ser produtos da sua consciência e não mais produtos do seu falso ego. De modo que esse fogo vai ser apagado naturalmente quando você deixa esse fogo de lado, mesmo que ele permaneça enquanto você está praticando a vida espiritual, mas você não está alimentando mais esse fogo. Você está alimentando só o fogo espiritual, fogo transcendental, que é isso que ele está fazendo aqui agora.
alimentando o nosso fogo espiritual através do estudo aqui do Bhagavad Gita, entendendo o que a gente tem que fazer. Então, Prabhupada continua, mas ele tem que mudar esta concepção de desejos materiais, né? E esta mudança só poderá ocorrer se ele ouvir das fontes autorizadas o que ele deve desejar na vida dele, de acordo com a realização do divino nas escrituras, ou de acordo com a superalma no coração, ou de acordo, né, com a voz autorizada de mestres realizados, ou de almas, né, que ascensionaram sua energia e estão no plano iluminado dessa associação amorosa com Deus no coração. Tá? O melhor exemplo está aqui. Arjuna está ouvindo Krishna falar sobre a ciência de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Nós somos Arjunas ouvindo Krishna falar o Bhagavad Gita, e não tem diferença de momento histórico. Você agora, nesse exato momento, é um Arjuna ouvindo Krishna. Então isso é a excelência do Bhagavad Gita. Deus nunca vai deixar de falar com você quando você estiver ouvindo o Bhagavad Gita, que é o conhecimento real, o conhecimento mais confidencial. Se o ser vivo se submeter a esse processo de ouvir, deixará de ter esse desejo que tanto acalenta, o desejo de dominar a natureza material. Aí está todo o problema. Todo o problema da vida é que você quer dominar a natureza material, pensando que você é esse corpo. Você quer possuir as coisas da energia material para se tornar alguém nesse mundo. O falso ego quer ser alguém, quer ser o mais poderoso, né? O mais belo, o mais rico, o mais famoso. Todas as qualidades de Bhagavan você está querendo ter, o falso ego está querendo ter porque ele pensa que ele é um Deus, que ele é o Senhor de suas ações, que não tem nada por trás. Tá? Então isso aí, esse desejo de domínio que Prabhupada está falando aqui. Então entenda, quem está dominando tudo é Deus. Você tem que dominar a sua vida espiritual através dessa conexão intuitiva com Deus. Esse é o verdadeiro domínio. O domínio é sobre a mente. Não deixar a mente ficar te conduzindo para situações agradáveis e desagradáveis desse mundo, que são decorrentes da sua identificação com essa forma material, essa forma humana, né? No caso aqui da gente. Tá? Então, cada passo nesse mundo é perigoso quando você não está observando o que você está fazendo, quando você não observa os seus pensamentos, suas emoções, seu corpo. Geralmente você é levado a ter emoções e pensamentos desequilibrados, onde você pode fazer certas ações que vão te prender completamente ao karma desse mundo, e você vai ter que reencarnar de novo só por causa dessas ações, né, assim, estúpidas, que você fez em ignorância, em impulsos, né? Impulsos assim, radicais, passionais. E o devoto não, o devoto que está em pureza de consciência, ele está sempre equilibrado. Tá sempre, ele não é passivo, mas ele está sempre equilibrado, ele sempre está em harmonia com o ambiente, com as pessoas, ele tem tolerância, tem paciência, ele entende a raiva das pessoas, a desavença, a hipocrisia, ele entende tudo isso. Ele sabe quem chega perto dele sem a energia real de aprender sobre Deus. O devoto entende tudo isso, né? Deus tá avisando, ó, esse aí ainda vai ter que ficar muito tempo nessa escola do mundo, porque ele é falso, né? É falso. Então, se o ser vivo se submeter a esse processo de ouvir, esse desejo de dominar a natureza material vai sumindo, porque você vai entendendo, você está ouvindo, eu estava fazendo assim, eu estava querendo dominar a natureza, não, mas aí você está ouvindo tanta pessoa falar, não é assim que Krishna está falando. Então você deixa de alimentar esse desejo. Quanto mais coisas você tem, mais você quer. Essa é a insatisfação, né?
Qualquer pessoa desse mundo quer possuir, quer dominar, dominar, dominar. E depois que tem tudo na vida, ele fica tão insatisfeito que quer tirar a sua própria vida. Ou entra numa depressão, ou faz alguma espécie de loucura assim, incompreensível, porque o vazio existencial, no caso de você possuir todas as riquezas do mundo material, ela é inconcebível, é muito ruim. Quando você tem tudo e você sente que não alcançou o prazer da vida, né? A bem-aventurança, a felicidade, o amor. Na verdade, tudo isso vai tirando todas essas possibilidades espirituais. A não ser que você use tudo que você tem para o serviço divino, para beneficiar a humanidade com aquilo que Krishna te proporcionou através dos seus desejos, né? Nada vem para você que Deus não deixe vir, e nada fica com você que Deus não queira que você fique. E se você é um devoto puro de Krishna, muitas vezes Krishna dá uma bênção espiritual de retirar tudo da sua vida para você só depender dele. Essa é a bênção especial de Krishna. Quando ele vê que você é uma alma com potencial espiritual, mas que fica sempre se perdendo com as coisas materiais. E tem devotos que Krishna dá a opulência de Lakshmi. Lakshmi Devi aparece assim, jorrando prosperidade para o devoto puro de Vishnu, porque ela sabe que ele vai usar tudo em favor da iluminação de outras pessoas. E nem fica pegado por nada. Pode ser trilionário, ele não tem nenhum apego por nada, ele está totalmente consciente. Tudo ele usa a serviço de Krishna, serviço devocional. Se todo mundo usasse os seus benefícios materiais para compartilhar, né, a vida espiritual com todo mundo teria tudo, todo mundo seria feliz, todo mundo estaria satisfeito, porque o maior prazer de uma alma é ver a outra alma feliz, é ver a outra alma realizada em Deus. Esse é o maior prazer de um devoto puro, de um devoto de Deus, é ver que a outra pessoa também se rendeu a Deus, despertou o amor por Deus e é feliz, está sempre em paz, está sempre querendo, né, fazer serviço para outra pessoa, assim como Deus está servindo a todos nós nesse exato momento, nos dando a vida, nos dando essa experiência humana, nos dando conhecimento, estando presente com a gente aqui no coração, se manifestando nesse campo de atividades. Então tudo é Deus e Deus está aqui lindo, maravilhoso, mas você não está percebendo ele, você está no seu ego, se achando o bonzão, separado de tudo, de todo mundo, e querendo dominar a energia material maia. Jamais você vai conseguir isso. Em nenhum campo de atuação você vai dominar a energia ilusória de Deus. E aí você baixa a sua bola, fica bem humilde, entra no seu coração, chora, pede a Krishna, por favor, Krishna, eu me arrependo, né? Nossa, quão estúpido, ignorante eu fui durante tantas e tantas vidas. Então, Krishna, pela misericórdia dele, ele retira esse véu da ilusão. Isso significa que você consegue se situar naquilo que você é, o espírito, e daí você vê a presença dele na sua vida, você como parte dele, e aí tudo fica certo e pronto, você se liberou da Matrix. Simples assim. Uma tomada de consciência, né? Eu sou o espírito, não sou esse corpo. E daí? Agora vamos ler o Bhagavad Gita, vamos aprender ao máximo com as instruções diretas de Deus. Senão você vai perder a sua forma humana, né? Ficar obtendo conhecimento material, sendo bom em qualquer coisa que você faça aqui, é não chegar a lugar nenhum. Então use, se você é um engenheiro, use seu talento para construir algo para Deus. Se você é médico, né, use o seu dom para curar, né, as pessoas, assim, pensando que é Deus que está me usando para curar as pessoas. Nunca assim, eu que estou curando, eu tenho que ter muito dinheiro por causa disso. Então isso não é amor, não é serviço. Serviço devocional, eu entendo, Deus, que hoje você coloque pessoas para eu agir em serviço amoroso, sem estar pensando em dinheiro. O dinheiro é consequência. Mas infelizmente não é assim, né? Advogados, né? Advogados do diabo, né? Que falam, mesmo sabendo que o cara é um assassino, ele vai, dentro do conhecimento dele, defender o assassino, só para ganhar dinheiro. Então está burlando todas as regras, todas as leis. Assim também como sabemos
que esse mundo é de Deus, tem as leis de Deus, mas nós estamos fazendo um jogo para burlar essas leis, para tentar se dar bem nesse mundo, e aí você vai se dar mal, porque que já é uma prisão mesmo, já é um hospício, então não faz diferença você continuar nessa estrutura ilusória, temporária, impermanente, tá? Então, esse desejo, né, vai se acalentar se você começar a ouvir Krishna Katha, esse desejo de dominar a natureza material. Aos poucos, e à proporção em que reduz seu imenso desejo de dominar, ele passará a sentir o quê? Felicidade espiritual. Quanto mais você tenta dominar a natureza material, ser alguém importante nesse mundo, mais infeliz você vai ficar. É isso que Deus está falando aqui. E quanto mais você tirar esse desejo de dominar, entregar tudo, reconhecer que tudo pertence a Deus, que Ele é o desfrutador supremo, o proprietário supremo, e você agir nesse mundo como um servo de Deus, entendendo que Deus está te dando tudo para você usar a favor dele, então você vai começar a sentir bem-aventurança, prazer. Você vai fazer tudo para servir a humanidade. E esse serviço à humanidade e o serviço a Deus é o que te traz a real alegria. Porque o próximo é um espelho seu, né? É um espírito também. E Deus estaria junto com aquele outro irmão, seja ele um assassino, seja ele um santo, não importa. Todo mundo é um espírito devoto puro de Deus. Só que está perdido nas suas concepções. Ou de santo, ou de pecador, ou de bandido, ou de mocinho. Né? Então temos que pensar isso. Cante e seja feliz, né? Canta o Mahamantra e seja feliz. Cantar o Mahamantra significa que você está com Deus, no som. O som do Mahamantra, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, quando você está cantando esse som, você já está com Deus. Você não entende isso no começo, mas esse som é Deus. Então, cante e seja feliz, tá? Em vez de cantar música aí que deixa você triste, né? Eles falam muito música de corno, né? Canta música de Deus, música divina, mantras. Cuidado com o verbo, né? O verbo que você fala realiza. Cuidado com os seus desejos, tá? Então você passa a sentir felicidade espiritual na medida em que você vai se desapegando por causa da sua sabedoria, desse desejo de dominar e desfrutar a energia material como falso ego. Há um mantra védico que diz: à medida que ele conhece mais fundo sua associação com a suprema personalidade de Deus, na mesma proporção, ele saboreia sua vida eterna e bem-aventurado. O espírito, por ele ser uma parte de Deus, integrante, ele é eterno e bem-aventurado. Só que enquanto você não ter essa associação com a suprema personalidade de Deus, que está dentro do seu coração, como a super-alma, esse sentimento da eternidade constante e bem-aventurança, onde você está sempre bem, independentemente do movimento, né, do mundo material, dessa egrégora, né, reunida de toda a humanidade ou de todo o universo com suas várias civilizações, inferiores, superiores, intermediárias. Independente de tudo isso, você está morando no seu coração com Deus e você está todo feliz. E aqui é o local real, é a morada, é o reino de Deus. Então, enquanto você ficar nesse reino de Deus, com Deus, vendo Deus em tudo, você simplesmente está vivendo numa espécie de êxtase, né? Num sintoma amoroso nesse mundo, sempre cultivando a vida espiritual. E no momento da morte, esteja um mundo bom ou esteja um mundo caótico, não importa se você está na 10ª dimensão, na 3ª, na 1ª dimensão, não importa onde você esteja, ou em qual espécie, né?
seja de anjo, de arcanjo, ou ser humano, não importa. Se você está rendido a Deus e você entendeu as coisas, como está explicado aqui nesse 13º capítulo, você se liberta completamente. E quando você está livre, você está com, né, passe livre para voltar para Vaikuntha Loka, Dhamma, o mundo espiritual, o mundo divino, onde habita a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, e todas as suas expansões, né? Vishnu, com seus diversos humores, relacionamentos, devotos, enfim, tudo isso aí é um aprendizado a ser feito pela pessoa que realmente quer se aprofundar em Bhakti Yoga, estudando assim o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, como alicerces, né, do conhecimento, e outras escrituras, e também sempre ouvindo dos devotos puros numa linguagem mais facilitada, como ela deve se conduzir nesse mundo e como ela deve utilizar os seus pensamentos e emoções para não ficar preso, né, na luxúria, na cobiça e na ira, que é a frustração de você não satisfazer os seus desejos. Ok? Então meditem, ouçam de novo, essa aula aqui foi muito boa, bem inspirada, tá? Nós fluímos assim, espiritualmente aqui. Então, se lembra lá do verso? Assim, ouvir, ouça, 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 ouça. Quanto mais você ouvir, mais sua mente vai ficar saturada de energia espiritual. E cante o santo nome, ouça o santo nome também, Hare Krishna, né? Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ouça, ouça profundamente, com devoção, cante, ó Senhor, por favor, dai-me um serviço nesse mundo, deixa eu usar o meu talento para servi-lo. E aí Deus vai direcionar a sua vida, não precisa se preocupar com o que você vai fazer, que você tem que fazer de tal maneira ou assim, não, Krishna ele vai agir, né? Assim como você está aqui agora ouvindo, eu também estou falando, é Krishna que está agindo por trás de toda essa combinação da gente aqui. Ok? Beijo no coração, muita luz, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!